Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Vamos falar hoje sobre estudo do sinal da função de primeiro grau. O que é estudar o sinal da função? É definir quando que a função assume valores positivos, quando que a função assume valores negativos. Para isso, a gente utiliza o gráfico. Como assim? Olha aqui. Esse gráfico azul, essa linha reta azul, é o gráfico dessa função aqui, ó, y igual a x sobre 2 mais 1. Tá ok? Ah, Antônio, não sei como constrói gráfico. Tá subindo o link aí que te ensina a construir o gráfico da função de primeiro grau, certo? Porém, esse não é o nosso assunto, construção de gráfico, e sim analisar o sinal. Para analisar o sinal da função, é analisar o sinal do y. Quando que o y vai ser positivo, quando que o y vai ser negativo. Eixo y é esse eixo em pé, lembra disso? Então, daqui para cima é positivo. Daqui para baixo é negativo. Agora, pensa comigo. Quando que o gráfico está na parte de cima? Na parte positiva do y. Não é exatamente deste ponto em diante? Então, ó, quando o x for maior que menos 2, a minha função é positiva. Quando o x é menor que menos 2, o que acontece aqui? Os valores ficam negativos, certo? Então, estudar o sinal é isso, é dizer quando que a função é positiva, quando x é maior que menos 2. Quando que a função é negativa, quando x é menor que menos 2. Isso para esse gráfico. Mas será que a gente vai precisar construir o gráfico sempre? Não, porque daria mais trabalho e você ter que ficar fazendo tabela, construindo o gráfico. A gente vai fazer isso de uma maneira mais ágil, mais rápida, beleza? Como que nós vamos fazer isso? Vamos observar, através de um exemplo, como que a gente vai agilizar esse processo. Eu quero estudar o sinal da função menos 3x mais 6. Qual é o passo a passo aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é achar a raiz da função. Lembra como acha a raiz da função? Subindo o link para que você veja isso. Porém, resumindo, é quando você iguala a função a zero. Então, menos 3x mais 6 é igual a zero, certo? Menos 3 passou para lá, mais 3. E o 3 que está multiplicando volta dividindo. X igual a 2, ok? Então, menos 3 passou para o outro lado, mais 3. O 3 passou dividindo, 6 dividido por 3 é 2. Então, achamos a raiz. É o corte no eixo x, o 2. Depois, vamos analisar o crescimento. A função é crescente ou decrescente? Sobe link para lembrar quando que a função é crescente ou decrescente. A negativo, função decrescente. E aí nós vamos não construir, mas só esboçar. Como assim só esboçar? A função é decrescente e a raiz é 2, olha. Decrescente, cortando no eixo x, no 2. Antes do 2, não está na parte de cima, então, antes do 2 é positivo. Depois do 2, está na parte negativa, na parte de baixo. Parte de cima, positivo. Parte de baixo, negativo. Beleza? Então, vamos lá. Agora, eu vou escrever isso que eu analisei. Ó. A função, ou seja, o y é 0 quando x é 2. A gente achou a raiz. A raiz indica quando a minha função é igual a 0. A função y é
positiva. Ó, maior que zero é positiva. A função é positiva para antes do 2. Antes é menor que 2. Então, a minha função é positiva para x menor que 2. E aqui, a minha função é menor que zero. Menor que zero é negativo. Negativo. Aqui, positivo. Isso é importantíssimo saber. Positivo maior que zero, negativo menor que zero. Quando que a função é negativa? Quando está depois do 2. Depois do 2, maior que 2. É assim que a gente faz o estudo do sinal. É assim que a gente sabe quando que é positivo, quando que é negativo. Recapitulando, primeiro passo, calcular a raiz. Segundo passo, analisar o crescimento. Terceiro passo, esboçar o gráfico. Beleza? Vamos lá, vamos fazer só esse lembrete. Quando a função é crescente, antes da raiz é negativo, depois da raiz é positivo. Lembrando que isso daqui, menos b sobre a, é a minha raiz. Ok? Raiz da função. Então, antes da raiz é negativa, depois da raiz positiva. Ó, a função é positiva para x maior que a raiz, ou depois da raiz. A função é negativa para x menor que a raiz. Certo? Se a função é decrescente, isso é o contrário. Antes da raiz é positivo, depois da raiz é negativo. Certo? Importante você se ligar nessa forma de escrita. Aqui significa que a função ela é positiva. Quando que a função é positiva? Menor que a raiz. Menor que zero, negativa. Quando que a função é negativa? Quando ele é maior que a raiz. Isso no caso da função decrescente. Vamos fazer um exercício como exemplo? Uma empresa fabrica X unidades de uma peça de automóvel a um custo total de C de X, que é o custo, é 10.000 mais 50x, em que 10.000 é o custo fixo. Se em fevereiro o preço de venda de cada peça for R$ 75,00, qual a quantidade mínima a ser fabricada e vendida para a empresa não ter prejuízo? E como que a gente faz para calcular o lucro ou o prejuízo? A gente sabe que o lucro é sempre dado pelo preço de venda menos o preço de custo. A função custo, ele já deu para a gente. Está aqui a função custo. Vou até marcar com a outra cor. Função custo é essa daqui. Certo? Mas e a função venda, hein? Como que eu calculo qual o total que eu ganhei com as vendas, sabendo isso aqui? Sabendo que o preço de venda de cada peça, é R$ 75,00. Como que eu faço isso? O preço de venda 75 por unidade. E o número de unidades não é x? Então, a venda vai ser dada por y igual a 75 vezes x. Não tem que acrescentar mais nada. 75 vezes o número de unidades vendidas. E o custo, ele já deu ali 10.000 mais 50x. Certo? Então, o lucro vai ser 75x menos... Antônio, por que você colocou a função custo entre parênteses? Porque aqui não é menos o custo? Não é menos o custo todo? Então, eu vou ter que fazer menos 10.000 e menos 50. Vou ter que fazer uma distributiva desse sinal de menos. Tá bom?
distributiva do sinal de menos. Sendo assim, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 75x menos 10.000 menos 50x. Venda menos custo. 75x menos 50x, 25x menos 10.000. Essa é a minha função lucro. Se a questão pedisse só quem é a função lucro, acabaria aqui. 25x menos 10.000 é a minha função lucro. Só que para não ter prejuízo, o que é não ter prejuízo? É que o lucro tem que ser positivo, maior ou igual a zero. Então, a gente tem que fazer o estudo do sinal. Como é que faz o estudo do sinal? Primeiro, acha a raiz. Acha a raiz igualando a zero. 25x menos 10.000 igual a zero. Menos 10.000 passa para o outro lado, mais 10.000. E o 25 passa para o outro lado, dividindo. 10.000 dividido por 25, 400. Função é crescente ou decrescente, gente? Pensa aqui. Quem é o meu A? Quem é meu A? 25. Meu A é 25. Esse é o A. A positivo, função crescente. Então, vamos esboçar esse gráfico. Ó, função crescente. E o corte é no 400. Antes do 400, negativo. Depois do 400, positivo. Ele não quer que eu tenha lucro ou não tenha prejuízo? Qual é o valor mínimo para não ter prejuízo? 400. Resposta certa, letra E de extremamente fácil. Beleza? Vai lá agora lá no site e pega o exercício para fazer. O site você sabe qual é, né? Já está aí de novo na tela. Vai lá, acessa, faz os exercícios. Estuda que você consegue. Dúvidas? Ou no comentário ou nas plataformas. Beleza? Tchau, tchau.